Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui com voz de taquara rachada por causa de gripe, mas para falar do filme Eu Sempre Vou Saber o que Vocês Fizeram no Verão Passado, que a Netflix colocou no seu catálogo no começo de julho de 2025. Eu pensei, como eu já resenhei os dois primeiros, deixa eu falar sobre esse filho bastardo da franquia, né? Filho bastardo porque esse filme entrou assim em um inferno de produção, como eles costumam dizer tecnicamente, ficou anos, né, para ser produzido. Quando foi produzido, não tinha ninguém do elenco principal, foi direto para vídeo ou on demand, né? Não passou nos cinemas e pouco fazia menção. Só lá no fim fez menção, na verdade, aos dois primeiros filmes, de uma forma horrível, inclusive sem nada a ver. Então, é bem assim, é uma produção bem tosca, inclusive tecnicamente. Só que antes de falar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Era sempre que eu me lembro de filmes de terror, assim, dos anos 2000, eu lembro de certos filtros para dessaturação de cores que me irritavam e hoje em dia me irritam muito mais, que eram usados na época, que davam às vezes uma coloração meio azulada, uns filtros, uma coloração, nesse caso desse filme, parece que é uma coloração meio esverdeada, doentia nesse filme, né? Que é assim, é desagradável de ver, porque por conta dessa dessaturação das cores e por conta de que a edição ela chama a atenção para ela, né? Geralmente esses detalhes técnicos, assim, quando eles são bem feitos, eles vão super tranquilamente, né? Aí não, as transições de cena, sei lá, parece que elas estão meio pulando. É muito estranho esse filme, né? E com uns atores que eu vou te contar, hein? Mas é mais ou menos assim. Ah, e aí, quando chegou ao fim, que é aquele isca para um próximo episódio, né? Eu não acho que seja um spoiler, mas eu não vou me preocupar com spoiler aqui não, tá? Porque eu vou ter que fazer um spoiler. Mas assim, porque é um filme velho já, mas vai ter spoiler e eu não sei se eu vou conseguir avisar quando tem. Mas assim, quando eu tava vendo o final, que quebra o carro da mulher lá no deserto, não sei o quê, falei, eu acho que eu já vi isso na época, né? O filme foi tão assim, é tão nada, que eu acho que eu vi já tinha visto por conta daquelas sequenciazinha final lá, que seria uma isca para uma outra coisa que nunca veio, né? Porque depois, agora acho que em 2025 que vai sair um reboot. Mas então, tem um grupo de adolescentes de 20 e poucos anos, devem ter reprovado várias vezes os anos no ensino médio ou fundamental para estar naquela idade, naquela cidadezinha, no meio do nada, eles mesmos estão dizendo isso aí. É no feriado de 4 de julho, né? Eu sei que vocês fizeram no verão passado, o feriado lá é o 4 de julho. E um deles vai pregar uma peça, né? Eles vão pregar uma peça na comunidade, dando um parque de diversões, num carnival. Esta peça, essa pegadinha, desafio, que é chamado hoje em dia, dá errado, morre um deles, os restantes decidem fazer aquele pacto de não contar nada. É a mesma história dos outros dois filmes. Dali a um ano, esses jovens que fizeram o pacto, e alguns estão sequelados por causa desse pacto de silêncio, blá blá blá, começam a morrer, né? Eles começam a morrer porque alguém que é tão idiota quanto eles também morreu. Nessa parte eu falei, tá bom, são idiotas se matando, né? Porque eles estavam fazendo uma prank, fazendo a tal da pegadinha lá. E aí você vai ter, então, uma série de mortes inexpressivas. Tem uma ou duas que são mais ou menos assim. Filme que vai demorar uns 30, 40 minutos para ter qualquer tipo de morte. É só esses jovens desinteressantes falando coisas desinteressantes,
com aquela edição ruim e com aquelas cores dessaturadas e aquele filtro esverdeado que parecia que alguém tinha dado uma catarrada no sei lá o que. Se fosse filme de celuloide, e aí ficou aquela imprint verde musgo, assim. É horrendo aquilo. E aí, então, a gente vai descobrir que o Fisherman, ele agora passou a ser uma lenda urbana. Ele ataca, então, em qualquer lugar. Só que não tem uma explicação dessa mitologia, não tem uma explicação de nada. É só assim, o que era o Ben, não sei das quantas, lá do filme 1 e 2, agora é tipo de um zumbi, agora é tipo de uma assombração, tipo de um Jason Voorhees, com tuberculose, é isso que é? E que então vai ficar vingando pessoas. No caso aí, vingando um debiloide que ia fazer uma prank no meio das pessoas. E é isso que a gente tem que ficar vendo. É um filme assim, indigente, né? Que muda. Eu não tenho nada contra mudar a mitologia, até porque, bom, eu não tenho nada contra mudar a mitologia, porque não é uma franquia que tenha me gostado. Eu respeito os dois primeiros filmes, falei isso nas resenhas respectivas, porque foi assim porta de entrada para toda uma geração de filmes de terror. O pessoal que começou a gostar de slasher, filmes de terror, veio, né, por causa do Pânico, por causa do Eu Sei que vocês fizeram no verão passado e tal. Agora, esse filme não dá para respeitar. Ele é muito ruim tecnicamente, ele não explica por que mudou, enfim, uma desgracinha bem assim. Ele é feio de ver, né? Não é o pior filme que eu já vi na minha vida, não, assim, mas ele tá par e passo com esses slashers obscuros e vagabundos dos anos 80 que eu trago aqui, né? E que ficaram no fundo do poço porque mereciam ficar no fundo do poço cobertos de lodo. Esse aí, as cores dessaturadas, de novo, parece que tá tudo enlodado com catarro, aquilo lá. É porque eu tô com gripe, então tô fazendo essas metáforas nada bonitas. Mas a cor desse filme me lembrou todo esse tempo essa doença. Que filme feio de ver. Tchau.